Fala vencedor, fala vencedora, eu sou o professor Fernando Curvelo, seu professor de Direito Constitucional, e nesse bloco nós vamos iniciar o nosso estudo acerca da nacionalidade, tá? Esse tema despenca em prova de concurso. Você quer fazer concurso para Polícia Federal, tá? Polícia Militar, Polícia Civil, tá ok? Esse tema ele cai bastante, sempre está previsto nos editais. É um tema muito legal de estudar, tá? Muito interessante, só que ele tem muito detalhe e a gente tem que tomar cuidado com alguns peguinhas, tá ok? Então, sem mais enrolação, tá ok? Vamos começar aí a trabalhar esse tema. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que trabalhar é o quê? O conceito. Professor, o conceito de nacionalidade cai em prova? Vou te ser sincero, não costuma cair em prova, mas você precisa ter conhecimento do que se trata nacionalidade, no que compõe a nacionalidade, para que você possa dominar esse tema, tá? E aprender o conteúdo que realmente é cobrado em prova. Então, olha só, o que acontece, senhores? Eu quero que você entenda o seguinte. Já vou fazer um acordo aqui com você. Nessa matéria, toda vez que eu falar em estado, tá? Eu estou falando em nação, eu estou falando de país, tá? Brasil, Estados Unidos, Argentina, tá? Se eu quiser me referir aí a, por exemplo, uma unidade da federação, por exemplo, Estado de Goiás, Estado do Rio de Janeiro, eu vou me referir a Estado membro, tá? Então, olha só, um Estado, ou seja, uma nação, um país, para que ele possa ser reconhecido, para que ele possa existir, ele precisa ter três elementos, tá? Eu preciso ter um território, um espaço físico, eu preciso ter o povo, e é isso aqui que interessa pra gente, já vou falar com vocês, pessoas, não é isso? E eu preciso ter um governo soberano. Eu preciso ter a soberania daquele país, certo? A capacidade daquele país de tomar as suas próprias decisões, tá? E ser independente no âmbito internacional. Beleza. O que isso aqui tem a ver com a matéria nacionalidade? A nacionalidade, ela tá relacionada a isso aqui, ó. Povo, tá? Que é um dos elementos do Estado, tá? Então, senhores, preste bem atenção. O que é nacionalidade? É o vínculo que vai ligar você, indivíduo, a uma determinada nação, a um determinado país, a um estado, certo? Quando eu falo que você possui nacionalidade brasileira, eu estou dizendo que você faz parte desse elemento aqui, ó, povo da nação brasileira. Você compõe a nação brasileira, você é um elemento da nação brasileira, tá? Sem você, brasileiro, não existe Brasil. Sem o norte-americano, não existe os Estados Unidos da América, tá? Sem o argentino, não existe a Argentina. Então, para existir um país, além de território e de governo soberano, eu preciso de pessoas vinculadas, pessoas que fazem parte daquela nação. Isso, tá? Isso daqui é nacionalidade. Esse vínculo que vai te ligar a essa nação. Professor, mas vem cá, como é que ocorre esse vínculo? É isso que nós vamos estudar no tema nacionalidade, tá? Você vai ver as espécies de nacionalidade, tá ok? Você vai ver comigo como é reconhecido, como é verificado se você é um brasileiro nato ou não, se você é um brasileiro naturalizado ou não, ou se você é um estrangeiro. Beleza? Então tá, vencido aqui o conceito de nacionalidade, vamos aqui fazer uma observação para você tomar muito cuidado, tá? Não confunda povo com população e com cidadão. São termos diferentes. Presta atenção, olha que interessante. O que é população, professor? População é o conjunto de pessoas, tá? Brasileiras ou não, brasileiro ou estrangeiro, não interessa, é o conjunto de pessoas que se encontram no território nacional. Então, por exemplo, sabe aquele teu tio que é italiano, por exemplo, e ele está no Brasil, veio passar um tempo aqui, até gostou e decidiu ficar por aqui, mas ele continua sendo estrangeiro, tá? Ele não se naturalizou, né? Ele não é brasileiro. O teu tio é reconhecido como população. Por quê? População
é o conjunto de pessoas que se encontram no país. Não me interessa se é brasileiro, não me interessa se é estrangeiro. Não importa se tem vínculo com a nação brasileira. Beleza? Está no Brasil é população. Agora, olha a diferença. E povo? Povo não. Povo, eu só reconheço como povo, elemento integrante aí do Estado, né, da nação, eu só reconheço como povo aquele que tem vínculo político jurídico com a nação. Ou seja, eu só reconheço como povo no Brasil as pessoas que de um certo modo possuem vínculo com a nação brasileira. Os brasileiros, seja brasileiro nato ou seja brasileiro naturalizado. A gente vai estudar isso no momento oportuno, quais são as espécies de brasileiros. Mas se você é brasileiro, você tem a condição de povo. Ué, professor, vem cá, eu moro no Brasil. Sim. Você mora no Brasil? Você está no Brasil? Sim. Então você já entra no conceito de população. Professor, mas eu sou brasileiro. Ótimo, você entra no conceito de população e também no conceito de povo. Tá? Aqui a grande diferença é isso aqui, ó. A diferença entre população e povo é que aqui eu tenho conjunto de pessoas, o que é pontinho eu vou identificar como estrangeiro, aquele que não tem vínculo. E o que é círculo eu vou identificar como brasileiro, certo? Olha a diferença. População, eu incluo quem? Todo mundo. Tá no nosso território, beleza. Não importa de onde você é, qual é o seu vínculo, você é argentino, brasileiro, norte-americano. Tá no Brasil, população. Agora, quando eu vou falar de povo, eu pego somente quem tem vínculo com o Brasil. Quem é brasileiro. Beleza? E aí eu tenho mais um conceito, que é o conceito de cidadão. Esse aqui, tá, é o mais restrito possível. Olha só a diferença. Quem é cidadão? É aquele que, além de ser brasileiro, ou seja, tem que ter a condição de povo, além de ser brasileiro, ele tem capacidade para exercer direitos políticos. Ele preenche todos os requisitos para votar e ser votado, por exemplo. Certo? Ele tem a capacidade de participar da vida política, tomar as decisões, né, juntamente com o Estado. Então deixa eu te dar um exemplo para você entender melhor. Olha só. Então cidadão, vamos imaginar que essas pessoas aqui, ó, que esses círculozinhos aqui são brasileiros. Só que os que estão pintados possuem mais de 16 anos, preenchem os requisitos lá que a gente vai estudar em direitos políticos para votar, né? Cidadão, eu só tenho essas pessoas que, além de serem brasileiros, além de terem a condição de povo, também, tá, têm capacidade de exercer direitos políticos, participar da vida política do Estado através do voto. Beleza? Então, a título de exemplo, a minha filha Júlia, ela tem 15 anos de idade. Ela mora no Brasil. Opa, ela mora no Brasil? Sim. Então ela é população. Tá. Ela é brasileira? Sim, ela é brasileira. Então, além de população, ela tem a condição de povo. Mas a minha filha Júlia, ela é cidadã? Não. Por que que ela ainda não é cidadã? Porque por ela ter apenas 15 anos de idade, ela não tem a capacidade de votar. Você só adquire a capacidade de votar, mesmo que de forma facultativa, a partir dos 16 anos. A gente vai aprender isso. Como ela não tem ainda a possibilidade de votar, ela não pode exercer direitos políticos, a minha filha não é considerada ainda cidadã. Beleza, tranquila até aqui? Fácil? Ótimo. Beleza, senhores, agora vamos lá. Presta atenção que se você não entender essa parte aqui, você para o vídeo, retorna, tá? Porque daqui pra frente, se você não entender, para tudo. Você vai travar, beleza? E é muito simples. Olha só, classificação da nacionalidade. O que acontece, senhores? Eu tenho espécies de brasileiro? Tenho. Os brasileiros são divididos em dois grandes grupos, tá? Eu costumo brincar, tá? E não é preconceito jamais, tá? Pelo amor de Deus. A minha sogra mesmo, ela nasceu em um país da África, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho dois tipos de brasileiro. Eu tenho o brasileiro raiz, que eu costumo brincar, que é o nato, e eu tenho o brasileiro naturalizado, tá? Então, o que acontece? Presta atenção.
De um lado, eu tenho o que a gente chama de nacionalidade originária, também chamada de primária. Quem é que tem essa nacionalidade originária, tá? Ou primária? Essa daqui é a nacionalidade do famoso brasileiro nato, do brasileiro raiz. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo, você é brasileiro nato, tá? Provavelmente, a gente vai aprender quando isso ocorre, tá? Mas eu quero que você entenda o seguinte, então olha só, de um lado eu tenho o brasileiro nato e do outro lado eu tenho o naturalizado, que eu nem falei ainda. O nato é aquele que adquire a nacionalidade de forma originária, de forma primária. Por quê? Porque a nacionalidade originária e primária é aquela que decorre do nascimento, tá? Do nascimento. Você vai ver comigo que ou você nasceu brasileiro, nato, tá? E aqui não tem escolha, tá? Nasceu, filho, não tem jeito, tá? Você escolhe a família que você nasceu? Não, né? Às vezes você nasceu numa família meio complicada, né? E você fala, poxa, pois é, não tem escolha, tem coisa que acontece, né? Então o que acontece aqui, senhores? A nacionalidade originária primária, ela decorre do nascimento. Você nasceu brasileiro nato. Ou, né? Você acabou sendo reconhecido como brasileiro nato posteriormente, a gente vai ver que tem uma situação dessa, em decorrência do nascimento. Então calma, presta atenção no macete que eu vou te passar. Quando eu falo de nacionalidade, então, professor, você falou para mim que divido em dois grandes grupos, não é isso? Joga aí, ó, corta aqui, ó, vamos lá para você acompanhar. De um lado eu tenho o brasileiro nato, né? Esse aqui é o que a gente chama de nacionalidade originária ou primária. Isso aqui tudo decorre do quê? Do nascimento. E detalhe, tá? Detalhe. Somente a Constituição Federal pode definir os casos de nacionalidade originária. Somente a Constituição Federal, senhores, somente a Constituição Federal pode definir em quais hipóteses alguém vai ser reconhecido brasileiro nato, certo? Por outro lado, eu tenho também o que a gente chama de nacionalidade derivada, tá? Também chamada de secundária. Esse aqui é a nacionalidade do brasileiro naturalizado. Naturalizado, não é nato, naturalizado, tá? Vem cá. Quem é esse tal de brasileiro naturalizado? É aquele sujeito que ele não nasceu brasileiro, tá? Ele não nasceu brasileiro. Na verdade, ele é um estrangeiro. Quem não é brasileiro é estrangeiro, tá? Ele é estrangeiro, mas por algum motivo ele se apaixonou pelo Brasil, não interessa qual seja o motivo, ele decidiu se tornar brasileiro. Aí ele preenche os requisitos que a gente vai estudar, certo? Entra com um pedido e aí é concedido para ele aí a nacionalidade. Mas como ele não nasceu brasileiro, não é isso? Ele se tornou brasileiro através do que a gente chama de, olha aqui, ó, ato volitivo. O que é isso, ato volitivo? Manifestação de vontade, certo? Eu era estrangeiro, cheguei no Brasil, vim passar uma semana só. Cheguei aqui, carnaval. Fui lá, parei no Rio de Janeiro, desci no Rio de Janeiro. Quem não conhece o Rio de Janeiro é um dos lugares mais bonitos do mundo, tá? Mas é violento, mas é bonito, tá bom? Cheguei lá no Rio de Janeiro, olhei aquele lugar, falei, cara, que lugar lindo. Aí carnaval, aquele tanto de mulher bonita, aquele negócio todo. Aí eu vou lá pro sambódromo, eu vejo as mulheres lá dançando, eu falo, cara, esse povo é alegre. E aí eu tomo uma caipirinha, fico tonto, falo, cara, isso aqui que é massa, certo? E aí lá na Suíça é até legal. Ah, é bom, mas pô, frio pra caramba, pessoal frio, né, não fala com a gente direito. Pra você conquistar uma mulher lá, meu irmão, você tem que rebolar nos 30, né, porque não tem abertura. Aqui no Brasil já beijei umas 3, o cara fala, meu irmão, que mané Suíça, meu negócio agora é Brasil, eu quero ser brasileiro, né, me apaixonei, não vou embora mais daqui. O cara já cancela a passagem de volta, vende tudo que tem lá, né, transforma a moeda em real, tá milionário, né, porque o real tá difícil.
compra aqui uma casa em Angra, um jet ski e, meu irmão, tá curtindo a vida. Beleza, o que acontece, senhores? Aqui, ele se tornou brasileiro através de um ato volitivo, tá? O brasileiro naturalizado, ele manifesta a vontade, ele era um estrangeiro que manifestou a vontade e acabou se tornando brasileiro. Tem requisitos? Tem, nós vamos estudar isso, fica tranquilo, tá? Eu só quero que você entenda essas diferenças. Agora, olha que legal. A Constituição Federal, ela estabelece duas, tá, formas de naturalização. Duas formas, dois requisitos para que você, estrangeiro, se torne brasileiro nato. Desculpa, se torne brasileiro naturalizado, perdão. E só existem essas duas, professora? Não. Existem outras modalidades previstas na lei, tá? Na lei de imigração. E aí o que você vai entender? Que aqui, na nacionalidade derivada ou secundária, aquela que dá a você a condição de brasileiro naturalizado, as hipóteses de naturalização não estão todas previstas na Constituição Federal, diferente do que ocorreu lá no brasileiro nato, nacionalidade originária primária, porque lá só a Constituição pode definir as hipóteses. Entenderam até aqui? Fácil? Beleza? Então, eu tenho duas espécies de brasileiro, tá ok? Facinho? Mole? Ótimo. Agora, o que nós vamos fazer? O próximo bloco agora, eu vou trabalhar com vocês uma situação que só se aplica para o brasileiro nato, certo? Depois eu vou começar a falar do brasileiro nato e depois do brasileiro naturalizado. Tudo separado, senão você não entende, tá ok? Vamos lá, preste atenção. Olha isso aqui. Critérios definidores da nacionalidade originária. Ei, repete comigo. Eu estou falando do quê? Eu vou te ensinar quais são os critérios que existem no mundo, tá? Para classificar alguém como nato daquele determinado país. Vou te explicar os critérios e depois eu vou logo falar quais são os critérios adotados no Brasil. Então olha que massa, presta atenção. E cuidado, que eu vou te ensinar agora, esses critérios, eles são exclusivos para a nacionalidade originária. Eles só são aplicados para definir se você é nato ou não de um determinado país, tá? Isso aqui não se aplica para naturalizado. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Pessoal, olha só. Presta atenção. Para que servem esses critérios, professor? Os critérios que eu vou te explicar agora, critérios definidores da nacionalidade originária, aquela que te dá a condição de nato daquele determinado país puro, não é isso? Professor, beleza. Eu entendi que alguns brasileiros são natos e outros são naturalizados. Mas qual o critério que eu utilizo para definir se alguém vai ser nato ou não? Eu tenho dois grandes critérios, isso aqui é no mundo, tá? Eu tenho dois grandes critérios. O primeiro, nós vamos chamar de ius soli, tá? E cuidado, às vezes na sua prova você vai encontrar ius escrito com J. Você vai encontrar iuris também, tanto faz, tá? Não tem problema. Mesma coisa, soli. Soli vem de quê? Solo. Solo. Solo é o quê? Território, terra, local onde você está pisando. Olha que legal, vem cá. Para esse critério, ius soli, será considerado nato de um país quem nascer naquele território. Acabou. Acabou, meu amigo. Olha que massa. Meu pai é francês, minha mãe argentina. Vieram passar no Brasil, nasci no território brasileiro. Eu sou o quê? Se eu adotar o critério ius soli, eu sou o quê? Brasileiro. Aonde você nasceu, bebê? Brasil. Então você é brasileiro. Ah, mas o meu pai é francês? Não interessa se seu pai é francês, se sua mãe é argentina, não quero saber. Você nasceu no meu território? Sim. Então você é brasileiro. Nato. Acabou. Simples. Então o ius soli, ele fala o quê? É nato, né? Ele cria esse vínculo de nacionalidade com a pessoa em decorrência do quê? Do fato dela ter nascido no território, no espaço geográfico daquela nação. Beleza. Tranquilo. Agora, eu tenho outro critério, que é o quê?
chamado de ius. Aí você leva a mesma coisa. Ius, jus, iuris, tanto faz. Sanguines. Epa, cuidado. Ius solis, de um lado, e os sanguinis, de outro. O que é sanguinis? Sanguinis é sangue. Olha que interessante. Para o critério ius sanguinis, diferente do critério ius solis, eu vou considerar nato daquele determinado país a pessoa que tenha sangue daquela nação. Como assim, professor? Vamos lá. Itália. Meu pai é italiano. Minha mãe, sei lá, italiana também. Pronto. E aí aconteceu que eles vieram passear no Brasil e eu nasci no território brasileiro. E aí? A legislação, vamos imaginar que a legislação italiana adote o critério ius sanguinis. Para o critério ius sanguinis, não me interessa onde você nasceu. Seu pai é italiano? Sim. Então você é italiano. Vem do que a nacionalidade? Do sangue. Do sangue. Sanguinis. Filho de italiano, italiano é. Aonde quer que tenha nascido. Certo? Então se você nasceu na Argentina, você nasceu no Japão, você nasceu no Uruguai, beleza. Teu pai é o quê? Meu pai sei lá, chinês. Então você é chinês, tá? Então a diferença, senhores, dos dois critérios é que no ius solis, o critério que eu vou utilizar para definir se você é nato é nasceu no meu território, é nato. No critério ius sanguinis, eu não quero saber onde você nasceu. Eu quero saber o seguinte, você tem sangue da minha nação? Seu pai é da minha nação? Sim. Então você também é reconhecido nato conforme a minha nação, certo? Fácil? Tranquilo até aqui? Ótimo. Aí vem aquela pergunta, tá? Expliquei aqui, ó. Critérios definidores, né? Da nacionalidade originária. Isso aqui só serve para nato. Solis, né? Definido território. E sanguinis. Não é isso? Beleza. Agora vem cá. Qual regra o Brasil adota? As duas. Não, aí não, professor. Peraí. Aí você me confundiu todo. Como assim? É isso mesmo, fica tranquilo, tá? Você vai aprender comigo que nós temos 4 hipóteses, tá? 4 situações em que eu reconheço você como brasileiro nato. E todas elas previstas na Constituição, porque só a Constituição Federal pode definir, tá? A condição de brasileiro nato, pode classificar ali a nacionalidade originária de alguém, não é isso? Nós temos 4. E você vai ver que em alguns momentos o Brasil adotou o critério ius solis e em outros momentos ele adotou o critério ius sanguinis, tá? Fica tranquilo, é extremamente fácil. Para de se boicotar e se travar. Ah, professor, calma, eu não expliquei ainda, relaxa. Até agora eu só quero que você entenda o quê? Nacionalidade é o vínculo que te liga a uma nação, certo? Existem mais de uma espécie de brasileiro? Sim, existe o nato e o naturalizado, certo? O nato eu chamo de nacionalidade originária ou primária. Por quê? Porque decorre do nascimento e todas as hipóteses que reconhecem a nacionalidade originária, primária, de brasileiro nato estão previstas na Constituição, porque só ela pode definir a condição de brasileiro nato. Por outro lado, eu tenho o brasileiro naturalizado, que é quem? Aquele que tem a nacionalidade derivada, secundária, né? O estrangeiro que se torna brasileiro. Aqui não decorre do nascimento, aqui decorre do quê? Manifestação de vontade, ato volitivo, correto? Fácil. E as hipóteses previstas na Constituição de naturalização, eu tenho 2, mas a lei apresenta outras, porque aqui o rol não é taxativo. A lei pode estabelecer outras hipóteses de brasileiro naturalizado. Fácil? Beleza. Aí, eu vim aqui pro nato, de novo. Esquece o naturalizado. Nato, brasileiro raiz, o puro. O nacionalidade originária, primária. Beleza. Como é que eu vou definir se alguém é nato ou não? Simples, eu tenho 2 critérios. Tem o critério do solo, tem o critério do sangue. Ius solis e ius sanguinis. O critério do solo fala, nasceu no meu território, é nacional. Pronto. Já o critério sanguíneos fala o quê? Que, mané, nasceu no meu território, rapaz. O cara vem lá da Baixa da Égua, nasce aqui no meu território, eu vou reconhecer ele como italiano? Não, filho, pra ser italiano tem que ter sangue italiano, certo? Senão o moleque vai sentar na mesa e vai cortar o macarrão, pô. Entendeu? Entenderam agora? Então, pro ius sanguíneos, sangue. Solis, território. Simples. Aí, pra finalizar esse bloco aqui, né? E aí, professor? Qual o critério que eu adoto no Brasil? Os 2.
tá? Os dois. E calma que eu vou te explicar isso, tá? Já já, quando eu for trabalhar as hipóteses lá previstas na Constituição de reconhecimento da nacionalidade originária. Beleza? Agora olha que massa, olha que interessante isso aqui. Chegou no momento mais gostoso desse bloco. Olha só. Pessoal, que é esse tal de apátrida? Também chamado de eimátulos. Eimátulos. Olha aqui. Você concorda comigo que cada país, em decorrência da sua soberania, ele adota o critério que ele quiser, ele adota a regra que ele quiser. Por que na Tailândia os caras lá praticou tráfico, vai morrer, pena de morte? É uma decisão daquele país. Cultura é levada em consideração, né? O que eles acham que é importante, o que não é. Cada país tem soberania, independência, toma as decisões que quiser. Por que na tua casa teu filho tem que dormir 10 horas da noite e na minha casa minha filha pode ficar até 2 horas da manhã? Porque cada um manda na sua casa, filho. É simples, eu pago a minha conta de luz, você paga a tua aí. Então, eu mando na minha casa, você manda na sua. É a mesma coisa. Nos países, né, os países são soberanos. Eles tomam as decisões que eles quiserem, certo? Aí o que acontece? Eu tenho esses dois critérios, e os solis e os sanguíneos. Qual o critério que o país tem que adotar? Não existe critério que ele tem que adotar. Existe o critério que ele decidiu adotar. Ele é soberano, certo? Só que isso pode gerar uma situação engraçada. Olha que interessante. Vamos fingir, atenção agora, vamos fingir que a Argentina decidiu adotar com exclusividade o critério ius solis. Traduzindo, na Argentina, só é argentino quem nascer no território argentino. Por isso que eu falei, adotou com exclusividade. Uma decisão dela. Beleza. Por outro lado, a Itália adotou com exclusividade o critério ius sanguinis. Do outro lado, a Itália adotou qual critério? Ius sanguinis. Ou seja, só é italiano quem é filho de italiano. Para a Argentina, só é argentino quem nasceu na Argentina. Para a Itália, só é italiano quem nasceu ou quem tem os pais, né, italianos. Quem decorre, né, de nacional da Itália. Beleza. O que isso tem a ver? Olha esse caso hipotético que eu vou te passar agora. Como é que ficaria a situação jurídica daquela criança que é filho de argentinos, pai argentino, mãe argentina, né? Os pais moram na Argentina, beleza. E o que eles fizeram? Foram dar uma viajadazinha, comer um macarrão, a mãe tava grávida de 7 meses, aí a mãe falou, eita, mas aí a gente vai pra Itália, e aí ele falou, relaxa, mulher, oxe, tá doida? Você neném nasce com 9 meses, véio, tá com 7, a gente vai lá, passa 10 dias e volta. Ela, tá bom, vou confiar. E foram. Chegou lá na Itália, molequezinho que é, ela comeu um macarrão mais pesado, e aí o moleque, ó, blup, nasceu. E aí? Olha que massa. Nasceu em território italiano. Deixa eu te perguntar. Essa criança, de pais argentinos, nasceu na Argentina? Não nasceu na Argentina por quê? Porque eles estavam viajando e estavam na Itália. Então a Argentina, se ela adota com exclusividade o critério ius solis, essa criança não é reconhecida pela legislação argentina como argentino. Ah, precisa de boa. Nasceu lá na Itália? O problema é, lá na Itália qual o critério que eles adotam? Sanguíneos com exclusividade. Traduzindo. Você nasceu aqui na Itália, né, filho? Sim. Teu papai é o quê? Argentino. Tua mamãe? Argentina. Então você não é italiano. Ué, mas como assim? Eu nasci aqui. Sim, eu não adoto critério ius solis. Eu adoto os sanguíneos. Você não é reconhecido italiano. Cada país tem sua soberania. Não posso obrigar. A Itália não reconhece como italiano porque o pai e a mãe são argentinos, e a Argentina não reconhece como argentino porque não nasceu no território, nasceu lá na Itália. E esse moleque, coitado, apátrida, ou também chamado de eimátulos. O que é isso? Apátrida ou eimátulos. Esse menino, ele não tem nacionalidade, tá? Ele não é reconhecido por nenhuma nação como nato. É isso mesmo, tá? Existem tratados internacionais que tentam impossibilitar isso, tá? Porque é muito triste, você não tem vínculo com a nação. Mas existe essa figura sim, tá ok? Beleza?
Professor, como é que eu vou lembrar na hora da prova? Lá vem o professor com os macetes ridículos dele. Ridículo, mas você acerta, filho. Vem cá, vem cá. A pátria te lembra o quê? Pátria. Pátria, não é isso? Por que é apátrida? Apátrida é o quê? É o que não tem pátria. Por exemplo, direito penal você não aprende? O fato é típico, ou seja, o fato é definido como crime. O fato é atípico, o fato não é definido como crime. O A muitas vezes é empregado para trazer uma negação. Então o apátrida é aquele que não tem pátria, certo? Fácil. Agora o aluno apanha disso aqui, ó. Eimátulos. Meu professor, não vou lembrar desse nome nunca, tá? Eimátulos. Macete ridículo, mas você vai lembrar na hora da prova. O eimátulo, você vai lembrar do eunuco, né? Quem é o eunuco? É aquele que foi castrado, né? E não tem órgãos genitais, não é isso? Então o eimátulos, ele é o eunuco, né? É aquele cara que o quê? Não tem, filho, nacionalidade, tá bom? Beleza, nem a esquerda nem a direita. Entenderam, né? Beleza. Você não esquece, pode rir. Mas vamos lá. Do mesmo jeito que eu posso ter a figura do apátrida, do eimátulos, eu também posso ter a figura do polipátrida. Agora diferenciou, olha aqui, ó. Apátrida sem pátria. Polipátrida, mais de uma pátria. É isso mesmo, pode acontecer. Quer um exemplo? Vamos usar um exemplo bem parecido, olha só. Na Argentina, eu adoto com exclusividade o critério ius solis, a gente viu. Lá na Itália, eu adoto com exclusividade o critério ius sanguinis. Aí o que aconteceu? Agora a diferença é a seguinte, olha só. Eu sou filho de pais italianos que vieram passear na Argentina. E acabou que eu nasci na Argentina. Mudou tudo. Olha que interessante, senhores. No exemplo que eu te passei, olha lá. Deixa eu voltar pra cá, fica melhor. Olha só. Agora mudou. A Argentina ius solis. A Itália sanguinis. Meus pais são o quê? Meu pai e minha mãe são italianos. Moram na Itália e tudo, mas vieram dar um passeio na Argentina. E acabou que eu nasci no território argentino, sendo meu pai e minha mãe italianos. Beleza. A Itália não adota o critério sanguíneo? Sim. Meu pai e minha mãe são italianos? Sim. Então a Itália me reconhece como nato. Mas eu nasci na Argentina, professor, eles estavam a passeio. Ótimo. Nasceu na Argentina. A Argentina reconhece o quê? Reconhece que quem nasce no território dela é argentino nato. Eu também sou reconhecido pela Argentina como nato. Aí, cuidado, essa aqui é a grande confusão que os alunos fazem. Professor, mas isso é um absurdo. As duas vão reconhecer estados soberanos. Deixa eu te falar uma coisa. A legislação brasileira, esse tema que a gente está estudando, nacionalidade em direito constitucional, ele está preocupado em definir como quem é brasileiro nato e quem é o brasileiro naturalizado. Se eu reconheço você como brasileiro nato e a Itália também reconhece, a Argentina também reconhece, eu não tenho como controlar isso. Eu não tenho como mandar dentro da tua casa. Correto? Nós somos países soberanos. Se a Argentina te reconhece como nato também, parabéns, você é um polipátrida, tá? Eu não posso fazer nada. Se a Itália te reconhece também, parabéns, você é um polipátrida. Eu sei que eu, Brasil, te reconheço. Eu, Brasil, adoto as minhas regras, escolho as minhas regras e aplico. Se aquele outro país fez a mesma coisa, fez diferente, te reconhece, não te reconhece, eu não tenho nada a ver com isso, o problema é dele. Eu não tenho nada a ver com a cor da parede da tua casa. Tá? A sua sala lá você pintou de vermelho e o resto da parede verde, né? Meu amigo, eu não tenho nada a ver com isso, tá? É mau gosto? Na minha opinião pode ser, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não pago suas contas, faça o que você quiser. É isso que eu quero que você entenda. Cuidado, que às vezes o aluno fica preocupado muito com... Ah, mas na Argentina também reconheceu, e daí? Eu quero saber o que o Brasil reconhece. É nato, não é? É naturalizado, não é? O Brasil... Na sua prova vai cair as regras brasileiras, não vai cair as regras dos outros países, beleza? Fácil até aqui, senhores? Tranquilo, facinho, beleza. Eu fecho esse bloco aqui, tá? E no próximo bloco, atenção, no próximo bloco nós vamos começar a trabalhar o que mais cai em prova. Eu vou começar a te explicar a primeira das 4 situações em que você é reconhecido brasileiro nato, tá? Isso despenca em prova, muito interessante. Você vai gostar demais dessa matéria e vai gabaritar na sua prova. Beleza? Fiquem com Deus. Até o próximo bloco.